Zulma acredita que finalmente venceu ao propor casamento a Candinho e arrancar dele um sim forçado. Mas o que ela não imagina é que o caipira pode estar fingindo e preparando uma armadilha silenciosa. Enquanto Dita sofre atrás das grades, Candinho se aproxima cada vez mais da verdade. Já no sítio, Zé dos Porcos vive a dor de achar que nunca será pai, até que o destino começa a dar sinais inesperados. Candinho vai mesmo se casar com Zulma? O que ele está planejando por trás desse sim? E será que Zé dos Porcos finalmente realizará o sonho de ter um filho? Já clique no botão de gostei e no final do vídeo dê uma nota de 0 a 10 para a surpresa que irá acontecer no casamento de Candinho e Zulma. Zulma encara Candinho com aquele sorriso enviesado, misto de vitória e deboche. Ela cruza os braços, certa de que o tem nas mãos. O silêncio entre os dois pesa, mas é ela quem quebra primeiro, com falsa doçura. Então, Candinho, já pensou direitinho? Ou vai continuar bancando o herói enquanto a Dita apodrece na cadeia? Candinho abaixa os olhos por um instante. Ele respira fundo, como se cada palavra fosse atravessar sua garganta feito espinho. Quando finalmente fala, sua voz sai firme, mas carregada de tensão. Tá certo, Zulma. Eu pensei bem. Se é isso que você quer, eu vou aceitar. Eu aceito me casar com você, mas você tem que me prometer que vai tirar a Dita da cadeia. Zulma arqueia a sobrancelha, fingindo surpresa. Ora, ora, quem diria? O grande amor romântico se rendendo à realidade. Ele encara a vilã, já conhecendo o jogo. Comemora, Zulma. Sua chantagem deu certo. Ela se aproxima devagar, quase saboreando o momento. Passa a mão pelo próprio cabelo e sorri, dissimulada. Ah, Candinho, você não poderia estar tomando uma decisão melhor. Você vai ver. Seremos muito felizes juntos. Eu e você e eu, e o Samir. Uma família de verdade. Candinho engole seco, mas mantém o tom controlado. Talvez você esteja certa mesmo. Você criou o Samir todos esses anos. Acho que vai ser uma mãe ideal para o meu filho. Zulma interrompe no mesmo segundo, possessiva, os olhos brilhando de ambição. Nosso filho, Candinho. Nosso. Você precisa começar a se acostumar com isso. Ela aperta o braço dele com força disfarçada de carinho. Ah, eu já estou até imaginando meu vestido de noiva, branco, impecável, do jeito que uma mulher pura merece. Candinho segura o riso nervoso diante da palavra pura, mas se contém. Então vamos logo marcar a data. Quanto antes resolver isso, melhor. Zulma praticamente o puxa pelo braço. Mas é claro, antes do vestido precisamos da data, e precisa ser o quanto antes. Não gosto de perder tempo. Ela o arrasta até a igreja. Ao entrarem, o padre interrompe a arrumação do altar e arregala os olhos ao ver os dois lado a lado. Mas, Candinho, você não estava com a Dita? Antes que ele abra a boca, Zulma se antecipa, teatral e indignada. Seu padre, o senhor sabe muito bem que Candinho e Dita viviam em pecado. Nunca foram casados de verdade. Aquilo não passava de uma união irregular. Ela leva a mão ao peito, fingindo ofensa. Eu sim posso me casar na igreja. Sou solteira, pura, nunca tocada. O padre olha desconfiado para Candinho, que sustenta o olhar sério. Só marca logo a data, seu padre. Eu vou me casar com a Zulma. O clima é estranho. O padre hesita, coça o queixo, mas acaba pegando o livro de registros. Muito bem, se é da vontade de vocês. Ele marca a data mais próxima disponível. Zulma quase vibra ali mesmo. Ao saírem da igreja, ela enche Candinho de beijos espalhafatosos. Ah, meu amor, a gente vai ser feliz demais, feliz por demais. Candinho afasta o rosto com delicadeza calculada. Tá certo, mas agora tira a Dita da cadeia. Retira a queixa como prometeu. Zulma para de sorrir por um segundo. Seus olhos endurecem. Nanina, não.
Eu só vou tirar a queixa depois que você disser sim no altar. Primeiro a gente casa, depois a dita sai da cadeia. Ela inclina a cabeça, cínica. Ela pode passar mais um tempinho lá. É só uma garantia. Vai que você resolve mudar de ideia? Candinho respira fundo, segurando a raiva. Tá certo. Se é assim que você quer. Ele faz menção de sair, mas ainda se vira. Agora eu preciso ir para casa. Tenho que pensar também num jeito de tirar o Policarpo das garras daquela Baroness de Champs. Zuma dá de ombros, pouco interessada no assunto. Resolva o que quiser, Candinho, desde que no dia marcado você esteja no altar, me esperando. Ele vai embora, com passos firmes. Assim que fica sozinha, Zuma deixa cair a máscara de falsa serenidade e começa a rir. Finalmente eu laço esse homem de uma vez por todas. Ela caminha pela praça, já se imaginando senhora respeitável. Agora eu, Candinho e Samir seremos uma família. Eu vou ter tudo que sempre desejei, tudo que eu mereço. A fazenda, o nome, o filho e o marido. O sorriso dela se alarga, cheio de ambição. Mas, enquanto isso, ao dobrar a esquina, longe dos olhos da vilã, Candinho muda completamente a expressão. O olhar dele deixa de ser resignado e se torna afiado. Ele murmura sozinho, decidido. Pode comemorar, Zuma, mas quem vai ter surpresa nesse casamento não é eu, não. Zuma continua celebrando sua suposta vitória, mas longe dali, a quilômetros de distância daquela falsa euforia, Candinho caminha sozinho pela estrada de terra. O vento levanta poeira ao redor e o barulho dos próprios passos parece ecoar dentro da cabeça dele. O papel da marcação do casamento está amassado em sua mão, quase rasgado de tanto que ele aperta. Ele para no meio do caminho, tira o chapéu e olha para o céu, como quem pede força. Ah! Se a Zuma acha mesmo que eu vou me casar com ela, ela tá muito enganada. A voz sai baixa, mas firme. Não é desespero, é decisão. Ele volta a andar, agora mais rápido, os olhos carregados de indignação. A Zurma vai pagar por tudo que ela está fazendo, pela chantagem, pelas mentiras, por ter separado eu da Dita, por ter usado o Samir. Ela vai receber um castigo, e vai ser no altar, na frente de todo mundo. O olhar dele endurece. Pela primeira vez, não há ingenuidade ali, há estratégia. Ao chegar em casa, ele empurra a porta com mais força do que o normal. Asdrubal, que organizava alguns livros e documentos sobre a mesa, levanta a cabeça imediatamente percebendo que algo está diferente. Candinho? Que cara é essa, rapaz? Aconteceu alguma coisa? Candinho não responde de imediato. Ele caminha até a mesa devagar, coloca o papel sobre a madeira e alisa a folha como se estivesse entregando uma sentença. É o comprovante que eu marquei o meu casamento com a Zurma, professor. O silêncio cai pesado sobre o ambiente. Asdrubal pega o papel, ajusta os óculos e começa a ler. À medida que entende o que está escrito, o rosto dele perde a cor. Mas o que é isso? Casamento? Com a Zuma? Candinho, você está falando sério? Candinho cruza os braços, mas mantém o semblante sério, quase teatral. A Zuma fez uma chantagem. Disse que eu só vou poder ver o Samir e que só tira a Dita da cadeia se eu me casar com ela. Asdrubal larga o papel na mesa, indignado. E você aceitou assim? Entregou os pontos? Você sabe que essa mulher é perigosa. Isso é exatamente o que ela quer. Candinho se aproxima do professor, o olhar firme, mas agora com um brilho diferente, quase cúmplice. Professor, o senhor acha mesmo que eu ia abandonar a Dita desse jeito? Asdrubal franze a testa, desconfiado. Então, o que está acontecendo? Candinho dá um pequeno sorriso, daqueles que quase ninguém percebe. Eu já sou casado com a Dita. Casado de verdade, no coração e na lei. Eu nunca vou me casar com a Zurma. Asdrubal pisca, surpreso. Então esse papel. Candinho aponta para o documento. É a isca.
O professor arregala os olhos. Isca. Candinho caminha lentamente pela sala, organizando as ideias enquanto fala. Se a Zurma acha que venceu, ela vai baixar a guarda. Vai me deixar entrar na casa dos anjos sem desconfiança. Vai confiar que eu tô apaixonado, arrependido, rendido. Ele para diante de Asdrúbal e completa. E é aí que eu vou pegar ela. O professor começa a entender. O choque dá lugar à admiração. Você está fingindo. Fingindo melhor do que nunca. Candinho responde, com firmeza. Vou organizar casamento, pedir documento, mexer em papelada das crianças, olhar registro antigo, tudo com a desculpa de preparar nossa nova família. Asdrúbal cruza os braços, pensativo. Ela não vai desconfiar? Zuma é desconfiada por natureza. Candinho suspira. Por isso eu tenho que convencer até o senhor, professor. Se o senhor quase acreditou que eu tinha enlouquecido, imagina ela. Asdrúbal deixa escapar um leve sorriso. Você está aprendendo rápido, meu amigo. Candinho então se aproxima da janela, olha para fora, pensativo. Eu quero prova. Prova de tudo que ela fez. Dos documentos falsificados, da chantagem, do que ela fez com o Samir. Eu quero que, quando eu disser não no altar, ela não tenha saída. Asdrúbal se anima. Então o plano é expor tudo no dia do casamento? Candinho confirma com a cabeça. Na frente da cidade inteira. Padre, convidados, todo mundo. Ela quis espetáculo? Vai ter espetáculo. Só que não vai ser do jeito que ela imagina. Há um momento de silêncio. O peso do risco paira no ar. Asdrúbal se aproxima, coloca a mão no ombro de Candinho. Isso é perigoso. Se ela descobrir antes, pode fazer coisa pior com a Dita. Candinho fecha os olhos por um instante ao ouvir o nome da esposa. É por isso que eu preciso avisar a Dita. Ela tem que saber que é fingimento. Eu não quero que ela sofra achando que eu traí. Ele olha para Asdrúbal com gratidão. Professor, eu não ia conseguir fazer isso sozinho. Asdrúbal segura o braço dele com firmeza. Você não está sozinho. Vamos fazer isso direito. Vamos juntar prova com calma. Eu posso ajudar a analisar documento, ver o que é falso, o que é irregular. Candinho assente. E a Estela também. Ela já desconfia da Zuma faz tempo. Aposto que vai querer ajudar. Asdrúbal concorda. E precisamos ser discretos. Nada de conversa alta. Nada de suspeita. Para o mundo, você é o noivo mais apaixonado da cidade. Candinho sorri, quase irônico. Eu vou representar melhor que artista de teatro. Vou segurar na mão dela, vou falar de vestido, de festa, vou fazer ela acreditar que ganhou. Ele pega novamente o papel da marcação do casamento e o observa com atenção. Mas no dia marcado, quando o padre perguntar se eu aceito, ele ergue o olhar, decidido. Eu vou dizer não. Asdrúbal completa, com firmeza. E nesse mesmo momento, a máscara dela vai cair. Candinho caminha até o professor e pela primeira vez desde que entrou, seu olhar demonstra algo mais suave. Gratidão. Obrigado por confiar em mim, professor. Asdrúbal sorri. Eu sempre soube que você não era ingênuo, como fingia ser. Candinho coloca o chapéu de volta na cabeça, agora mais determinado do que nunca. A Zurma acha que me laçou. Mas quem vai estar preso no fim dessa história é ela. Longe das armações e da dissimulação da cidade, o coração de Zé dos Porcos começa a viver um turbilhão diferente. Já faz algumas noites que o roceiro acorda sobressaltado, o mesmo sonho insiste em voltar. Ele caminhando por uma plantação dourada, ouvindo uma risada de criança ecoando pelo campo. Uma voz fina o chama de pai. No sonho, ele se ajoelha, abre os braços, mas a criança nunca chega a aparecer. Ele acorda sempre antes. Naquela madrugada, não foi diferente. Zé dos Porcos desperta com os olhos marejados, o peito subindo e descendo rápido,
como se tivesse corrido léguas. Eita lasqueira! Mas será que eu não vou mesmo conseguir ser pai? Eu queria tanto ter um fio com a Maria Divina. A voz dele sai embargada. Ele passa a mão no rosto, enxugando as lágrimas com vergonha até de si mesmo. O galo ainda nem cantou, e o céu carrega um tom azulado que anuncia o amanhecer. Ele se levanta devagar, calça as botas e caminha até a sala. Ao se aproximar do quarto, escuta um murmúrio. A porta está entreaberta. Lá dentro, Jocasta ajuda Maria Divina a se sentar na cama, segurando-a pelos ombros. Zé arregala os olhos, preocupado. Mas o que está acontecendo, Maria Divina? Jocasta olha para ele com aquele ar de quem sabe mais do que aparenta. Cruza os braços, desconfiada. A Maria Divina passou mal, e não é de hoje não. Ela anda passando mal escondido de você, Zé dos Porcos. O roceiro franze a testa, misto de preocupação e leve mágoa. Mas se você tá doente, devia falar comigo. Maria Divina, eu sou seu marido. Eu tenho que cuidar de você. Maria Divina abaixa os olhos, visivelmente dividida entre o carinho e o receio de aumentar a tristeza dele. Aça, Zé dos Porcos, você já tá tão tristonho por causa daquele resultado dos exames. Eu não quis falar nada não. Não quis preocupar você mais ainda. Zé respira fundo, a lembrança do laudo ecoando na cabeça como uma sentença cruel. Ele se aproxima, senta ao lado dela na cama. Mas que você tá sentindo? Ela leva a mão à barriga, hesitante. Uns enjoo diferente. Uma tontura. E minha barriga tá meio inchada. Zé arregala os olhos, sem entender. Jocasta, sempre direta, solta quase num sussurro carregado de ironia. Olha, se eu não soubesse que vocês não podem ter fio, eu até dizia que a Maria Divina tá buchuda. Mas se não é fio, eu não sei que trem é esse. Não sei mesmo. O comentário paira no ar como uma provocação do destino. Antes que qualquer um possa responder, passos apressados se aproximam da porta. Maria Pureza entra na casa, segurando um envelope amassado nas mãos. Zé dos Porcos, chegou papel para você. Ele estranha. Papel? Mas que papel agora? Maria Pureza entrega o envelope, ofegante. Veio lá da cidade, dos laboratórios. Zé sente um frio subir pela espinha. Ele pega o envelope como se fosse frágil demais. Seus dedos calejados hesitam. Mas para que eles mandam de novo se o resultado já tinha saído? Jocasta inclina a cabeça com um meio sorriso curioso. Isso você só vai saber se abrir e ler, Maria Divina. Zé entrega o papel à esposa. Abre logo isso, Maria Divina. Resultado pior do que eu não poder ter fio? Pior que isso não pode ser. O silêncio toma conta do quarto. Só se escuta o som do papel sendo rasgado. Maria Divina começa a ler. Seus olhos percorrem as linhas com atenção. De repente, algo muda. A expressão tensa dá lugar a um brilho diferente. O canto da boca se ergue, depois o outro. E, quando menos se espera, ela está sorrindo de orelha a orelha. Zé franze o senho. Mas o que você está rindo, Maria Divina? O que está escrito nesse papel? Jocasta se aproxima, quase pulando de curiosidade. Fala logo, Maria Divina. Eu tô curiosa por demais da conta. Maria Divina respira fundo, segura o papel contra o peito e olha para o marido com os olhos marejados, mas agora de alegria. Tá escrito aqui, Zé dos Porcos, que eles trocaram os exames. Ele pisca, sem entender. Trocaram? Tá pedindo desculpa, dizendo que houve erro no laboratório e que você pode, sim, pode ter fio. Tá falando que a gente pode ter nossa família. O mundo parece parar por um segundo. Zé fica imóvel. O papel quase cai das mãos dele. O rosto, antes carregado de frustração, se transforma lentamente. A incredulidade dá lugar à esperança. Você tá falando verdade, Maria Divina? Ela ri entre lágrimas. Tô. Tá tudo aqui escrito.
Jocasta leva a mão à boca. Eu sabia que tinha trem errado nisso tudo. Zé segura o rosto da esposa com as duas mãos, emocionado demais para esconder. Então eu posso ser pai? Pode. Nesse instante, Maria Divina leva a mão à barriga novamente. Seus olhos se arregalam levemente. Zé, que foi? Ela respira fundo, sorrindo com doçura. Eu tô achando que a gente já tá formando a nossa família. O silêncio que se segue é carregado de uma felicidade quase sagrada. Zé cai de joelhos diante dela, encosta a testa na barriga da esposa e começa a rir e chorar ao mesmo tempo. Meu filho! Meu filho! A notícia do erro nos exames se espalha pela casa como um rastilho de pólvora. O que antes era silêncio pesado, agora vira gritaria. Riso alto, choro misturado com gargalhada. Jocasta abraça Maria Pureza, que gira no meio da sala como se estivesse numa festa de São João fora de época. Zé dos Porcos permanece parado por alguns segundos, segurando o papel com as mãos trêmulas. Ele relê cada linha, desconfiado, como se tivesse medo de que as palavras simplesmente desaparecessem. Não é possível. Será que isso não é mais um engano desses laboratórios? Jocasta cruza os braços, arqueando a sobrancelha. Maria Divina segura o rosto do marido com delicadeza. Zé, olha para mim. Você pode ser pai. Os olhos dele marejam outra vez, mas dessa vez o brilho é diferente. É esperança pura. E então, tomado por um impulso que mistura amor, ansiedade e uma ponta de teimosia, Zé dos Porcos não pensa duas vezes. Nós vamos para São Paulo. Todos param. São Paulo? Pergunta Maria Pureza, arregalando os olhos. Eu não vou ficar só nesse papel. Não. Eu quero ouvir da boca de um doutor. Quero ver exame novo. Quero certeza. E se a Maria Divina estiver mesmo esperando o nosso fio, eu quero saber direitinho. Há uma firmeza nova na voz dele. Nada de dúvida, nada de medo. Maria Divina tenta ponderar. Mas é longe. Ele já está pegando o chapéu. Longe é ficar sem saber a verdade. Jocasta sorri, meio emocionada, meio divertida com o ímpeto do roceiro. Então anda logo, homem, antes que você mude de ideia. Pouco tempo depois, a carroça corta a estrada de terra sob o sol alto. Maria Divina segura o chapéu contra o vento, enquanto Zé conduz os cavalos com um sorriso que não cabe no rosto. Durante o trajeto, ele fala sozinho, quase como se conversasse com o futuro. Se for menino, vai chamar Antônio. Se for menina, pode ser Divininha. Maria Divina ri. Ele olha para ela com uma pontinha de sarcasmo carinhoso. Depois daquele papel, eu já tô treinando para trocar fralda. Mas no fundo, o medo ainda cutuca. E se for outro engano? Em São Paulo, o movimento da cidade grande contrasta com a simplicidade do casal. Zé segura firme na mão de Maria Divina ao entrarem no consultório do Dr. Túlio. O médico os recebe com um sorriso profissional, mas curioso diante do nervosismo visível dos dois. Maria Divina se senta, ajeitando o vestido sobre a barriga. Doutor, eu tô sentindo uns enjoo estranho. Minha barriga só cresce. Eu tô achando que eu tô buchuda. Zé se inclina para frente na cadeira, ansioso. Fala para nós, doutor. Se nós vai ter fio mesmo. Se minha Maria Divina tá prenha. Dr. Túlio pigarreia, mantendo a postura serena. Calma. Vamos examinar direitinho. Ele realiza os exames com atenção. O silêncio no consultório é quase insuportável. Zé aperta o chapéu entre os dedos, suando frio. Após alguns minutos que parecem horas, o médico retira as luvas e sorri. Posso afirmar com toda certeza. Você está grávida, Maria Divina. O mundo explode em alegria. Grávida? Zé repete, como se precisasse ouvir de novo. Sim. Zé abraça Maria Divina com força, os dois chorando sem pudor. Eu vou ser pai. Você ouviu isso? Eu vou ser pai. Mas o médico levanta a mão,
pedindo calma. Eu preciso fazer mais uma avaliação. Ele pega o estetoscópio e se aproxima da barriga de Maria Divina. Quero ouvir o coração do bebê. Parece que a gestação já está um pouco avançada. Zé segura a respiração. O aparelho encosta na barriga. Silêncio. De repente, o semblante do médico muda. Ele arregala os olhos. O corpo inclina para trás, como se tivesse levado um susto. Ele literalmente recua um passo. Maria Divina empalidece. O que foi, doutor? Tem alguma coisa errada com o nosso bebê? Zé já se levanta da cadeira. Fala, pelo amor de Deus. O que tem de errado com o nosso fio? Dr. Túlio respira fundo. O suspense paira pesado. Eu ouvi algo diferente. O casal se olha, apavorado. Não é um bebê? Maria Divina sussurra, lágrimas começando a escorrer. O médico segura o riso, tentando manter a compostura. Não é um bebê. Zé parece perder o chão. Então é o que, doutor? E então o médico abre um sorriso largo. São 3. Silêncio. Absoluto. 3? Zé pisca. 3 bebês. Vocês estão esperando trigêmeos. Eu ouvi 3 batidas distintas. 3 coraçõezinhos fortes. Maria Divina leva a mão à boca. Zé balança a cabeça devagar, como se o cérebro recusasse processar. 3 filho? Exatamente. Maria Divina começa a rir e chorar ao mesmo tempo. Zé tenta falar, mas as palavras não saem. Ele dá 2 passos para trás. Eu mal aprendi a ser pai de um, e antes que consiga terminar a frase, suas pernas cedem. Maria Divina também sente o mundo girar. Os 2 desmaiam quase ao mesmo tempo, para o desespero cômico da enfermeira que corre para segurá-los. Dr. Túlio balança a cabeça, entre preocupado e divertido. Preparem-se. Essa família vai precisar de muito fôlego. E assim, enquanto Candinho arma seu jogo perigoso contra Zuma na cidade, no interior o destino resolve agir com exagero, não trazendo apenas um milagre, mas 3 de uma vez. De volta à cidade, Candinho caminha pelo corredor frio da cadeia, com o coração apertado, mas os passos firmes. O barulho das grades ecoa, e cada som metálico parece lembrar o motivo de tudo aquilo. Dita atrás das barras, pagando por uma armação que não cometeu. Quando ele a vê sentada no banco de madeira, os olhos dela se enchem de esperança e também de medo. Dita se levanta devagar. Candinho, você veio. Ele segura as mãos dela entre as grades. Eu vinha nem que fosse rastejando, mas o semblante dele carrega algo diferente. Determinação misturada com um certo ar de segredo. Eu marquei o casamento com a Zuma. O rosto de Dita perde a cor. Você fez o quê? Ela puxa as mãos de volta, magoada. Então é isso? Ela conseguiu? A chantagem deu certo? Candinho rapidamente balança a cabeça. Calma, Dita. Você acha mesmo que eu ia me casar com aquela megera? Dita cruza os braços, desconfiada. Candinho, eu tenho medo. E se seu plano der errado? E se ela aprontar mais uma? Ele se aproxima das grades, fala baixo, mas com firmeza. Pode ficar despreocupada que não vai dar errado, não. E se der errado, eu digo no exato momento não. Eu não vou me casar com aquela megera porque eu já sou casado com você, Dita. Eu te amo. Nós é pessoa boa e ninguém vai nos separar. Ninguém. Os olhos dela se enchem de lágrimas. Promete? Prometo. Dita então puxa Candinho pela camisa e o beija através das grades. Um beijo apertado, cheio de esperança. Então vai, mas volta para mim. Eu volto com nossa vida de volta. A partir dali, o plano deixa de ser apenas discurso e vira ação. Na sala de Asdrubal, papéis se acumulam sobre a mesa. Stella organiza documentos, Samir observa atento e até Zenaide, com aquele ar sempre sarcástico, aparece querendo ajudar. Asdrubal ergue um documento antigo, amarelado. Olha isso aqui, Candinho.
A Casa dos Anjos foi fechada anos atrás por irregularidades. Azuma nunca teve licença válida para reabrir. Esse alvará aqui é falsificado. Candinho arregala os olhos. Então ela está funcionando tudo no ilegal? Exatamente. Estela completa, indignada. Ela sempre usou aquelas crianças como moeda. Isso aqui é gravíssimo. Candinho vibra, mas logo sua expressão endurece. É bom, mas eu quero mais. Eu sei que Azuma esconde muitos podres. Eu quero tudo. Quero que dessa vez ela não tenha chance de fugir. Samir, quieto até então, fala com um misto de tristeza e maturidade precoce. Ela sempre mentiu para mim. O silêncio pesa. Logo depois, surge outra descoberta. Documentos das crianças com nomes trocados. Candinho segura as folhas com as mãos trêmulas. Olha isso aqui, professor. Esses meninos têm 2 nomes. Um no registro, outro na casa. Isso aqui é muito sério mesmo. Asdrúbal ajusta os óculos. Nesse momento, Zenaide entra, olhando para os lados como quem não quer ser vista. Eu não ia dizer nada, mas já que a patroinha tá toda lascada, eu vou contar tudo o que sei. Candinho ergue a sobrancelha. E por que a mudança de lado, Zenaide? Ela dá de ombros. Porque eu posso até ser fofoqueira, mas criminosa eu não sou. E o que ela tá fazendo com o menino Samir, isso eu não aceito. E começa a despejar informações. Chantagens, pagamentos escondidos, ameaças. Como se não bastasse, Carmen aparece dias depois, nervosa, torcendo as mãos. Eu preciso confessar uma coisa. Candinho a encara com desconfiança. Fala. Fui eu que deixei o Samir no orfanato. Azuma me deu dinheiro. Disse que ele ia ter vida melhor. Samir abaixa a cabeça. Carmen continua. Mas eu sempre disse para ela que isso era errado. E a verdade é que ela sempre soube que o Samir era seu filho, Candinho, desde o começo. O impacto é devastador. Com provas em mãos, Candinho vai até o fórum. Na sala da juíza, os documentos se espalham sobre a mesa. A magistrada folheia tudo em silêncio. Isso é gravíssimo. O delegado ao lado apenas observa. Depois de analisar cada papel, ela declara: Delegado, prenda aquela mulher imediatamente. Ela é uma ameaça à sociedade. E mande soltar Dita Ribeiro. Ela não tem culpa de nada. Candinho fecha os olhos, aliviado. Mas então ele levanta a mão. Oh, meritíssima, eu tenho um pedido. A juíza o encara, surpresa. Qual? Azuma fez muita maldade. Separou eu da minha família. Eu queria que ela pagasse de um jeito que nunca mais esquecesse. Eu quero que ela seja desmascarada no ar, no meio de todo mundo. No casamento. O delegado arregala os olhos. Isso é arriscado. A juíza fica pensativa, batendo levemente a caneta na mesa. Você quer que a prisão ocorra no dia da cerimônia? Quero. Ela respira fundo. Candinho. Você merece justiça. E talvez essa seja a forma mais simbólica. Uma pausa. Muito bem. A prisão acontecerá no casamento. Candinho sai do fórum com um sorriso contido. Não é vingança vazia. É justiça preparada nos mínimos detalhes. E enquanto Zuma escolhe vestido branco, acreditando que finalmente venceu, ela sequer imagina que o altar será palco da sua maior derrota. O dia amanhece com um céu limpo demais para ser coincidência. A cidade inteira comenta o casamento. Alguns por curiosidade, outros por interesse e muitos por puro gosto de fofoca. A igreja está enfeitada com flores brancas, fitas delicadas e um corredor central que mais parece cenário de conto de fadas. Mas por trás da aparência perfeita, existe um plano sendo executado nos mínimos detalhes. Na mansão, Zuma está diante do espelho, vestida de noiva, girando devagar para admirar cada detalhe do vestido. Ah, Zenaide, o dia de hoje vai ser um divisor de águas.
Algo me diz que hoje vai ser o dia mais surpreendente da minha vida. Ela sorri para o próprio reflexo, convencida de que venceu. Zenaide, atrás dela, cruza os braços com um sorriso enviesado, quase sarcástico. É, patroinha, surpreendente vai ser mesmo. Disso eu não tenho dúvida. Zuma percebe o tom estranho. Que foi? Tá com essa cara por quê? Eu? Imagina. Só tô pensando que tem surpresa que a gente encomenda e tem surpresa que cai do céu. Zuma estreita os olhos, desconfiada. Você anda falando muito por metáfora, Zenaide. Aprendi com a senhora. Zuma ignora o comentário, pega o buquê e sorri novamente. Hoje eu me caso com Candinho, e depois disso, ninguém tira o que é meu. Na igreja, Candinho já está no altar. Terno alinhado, postura firme, olhar sereno demais para um noivo prestes a se casar por obrigação. Asdrubal observa da primeira fileira, atento. Estela mantém o semblante sério. Samir, ao lado de Zuma, parece dividido entre ansiedade e dúvida. A música começa. As portas da igreja se abrem. Zuma surge radiante, segurando o braço de Samir. Caminha lentamente pelo corredor, distribuindo sorrisos calculados para os convidados. Cochichos surgem nos bancos. Ela conseguiu mesmo. Sempre soube que tinha coisa por trás. Zuma ignora tudo. Seus olhos estão fixos apenas em Candinho. Ele a encara de volta, expressão indecifrável. Ela chega ao altar. O padre inicia a cerimônia, voz solene ecoando pela igreja. Depois de algumas palavras, chega o momento decisivo. Zuma é de livre e espontânea vontade que aceita se casar com Candinho, prometendo amá-lo e respeitá-lo na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza? Zuma nem hesita. O sorriso se alarga. Sim, 1000 vezes sim. Claro que sim, seu padre. Alguns convidados batem palmas discretas. O padre então se vira para Candinho. E você, Candinho? É de livre e espontânea vontade que aceita se casar com Zuma? O silêncio é absoluto. Zuma segura o ar, os olhos brilhando, já antecipando a vitória. Candinho respira fundo. E então, com voz firme, clara e alta, o suficiente para ecoar até o último banco, ele responde: Não, seu padre, 1000 vezes não. Um murmúrio explode pela igreja. Zuma pisca, sem entender. Como é que é? Candinho continua, agora encarando-a diretamente. Eu jamais vou me casar com uma bandida feita você, Zuma. O rosto dela perde o sorriso instantaneamente. Candinho, deixa de palhaçada. Ele pega o livro dos votos, aquele que deveria conter apenas as assinaturas do casamento. Palhaçada foi o que você fez esse tempo todo. Ele abre o livro. De dentro começam a surgir documentos, cópias, registros. Aqui está o alvará falsificado da Casa dos Anjos. Ele mostra ao público. Aqui estão os documentos das crianças com nome trocado. Zuma tenta puxar o livro. Isso é mentira. Ele está inventando. Candinho recua. E aqui está a confissão de que você sempre soube que o Samir era meu filho. Samir arregala os olhos. Isso é verdade? Zuma começa a suar. Eles estão todos contra mim. Nesse momento, as portas da igreja se abrem novamente. O delegado entra acompanhado de policiais. Zuma, a senhora está presa. Ela dá um passo para trás. Preso? Preso por quê? A juíza surge logo atrás. Por fraude, falsificação de documentos, irregularidades e outros crimes que serão devidamente apurados. Zuma olha em volta, procurando apoio, mas encontra apenas olhares de reprovação. Ela encara Candinho, furiosa. Você me enganou. Ele mantém a calma. Eu só fiz você acreditar no que queria. Isso é vingança. Não, isso é justiça. Zuma tenta resistir, mas os policiais a seguram. Eu vou sair dessa. Eu sempre saio. Zenaide, lá do fundo, solta alto o suficiente para ecoar.
Dessa vez a surpresa foi para a senhora, patroinha. Os convidados observam atônitos enquanto Zuma é levada algemada pelo mesmo corredor onde entrou como noiva minutos antes. Samir corre até Candinho. Pai. Candinho se ajoelha e o abraça forte. Agora ninguém separa nós dois. Asdrúbal se aproxima, emocionado. Plano executado com perfeição. Candinho olha para o altar, depois para as portas da igreja, que se fecham atrás de Zuma. Ela quis espetáculo, então teve. E ali, no mesmo altar que deveria selar um casamento forçado, acontece algo muito maior. A queda pública de uma vilã que acreditou ter vencido sem imaginar que o verdadeiro sim daquela história era da justiça batendo a porta. O clima em frente à igreja ainda é de choque. Convidados cochicham, alguns tentam entender como um casamento virou prisão em questão de minutos. O vestido branco de Zuma agora parece mais fantasia do que sonho realizado. Algemada, descabelada, maquiagem borrando com o suor e as lágrimas, ela ainda tenta manter a pose, mas a máscara já caiu. É nesse momento que a juíza surge novamente na porta da igreja, acompanhada do delegado. E, para surpresa de todos, quem aparece logo atrás, caminhando com a cabeça erguida, é dita livre. Zuma arregala os olhos. Não, não pode ser. A juíza desce os degraus com firmeza e aponta diretamente para Zuma. Delegado, prenda essa bandida. Prenda a Zuma imediatamente. O delegado faz um sinal e os policiais apertam o cerco. Zuma começa a se debater, o vestido de noiva arrastando no chão. Isso é uma injustiça. Eu sou uma santa. Eu ajudei aquelas crianças. Vocês não podem fazer isso comigo. Ela vira o rosto desesperadamente para Candinho. Candinho, diz para eles. Eu fiz tudo por amor. Candinho mantém o olhar firme, sem qualquer traço de dúvida. Amor não faz chantagem, Zuma. Amor não rouba criança. Ela começa a berrar, completamente fora de si. Eu não posso ser presa. Não assim, não vestida de noiva. Zenaide, observando de longe, solta com ironia. Uai, pelo menos a senhora já está pronta para o velório da própria reputação. Zuma é praticamente arrastada escada abaixo. O véu fica preso por um instante no corrimão, rasga levemente, simbolizando o fim da farsa. Ela é colocada na viatura ainda gritando. Eu volto. Eu sempre volto. Isso não vai ficar assim. Mas desta vez, ninguém parece acreditar. Enquanto a viatura se afasta, Dita corre em direção ao altar improvisado na frente da igreja. O vestido simples contrasta com o luxo exagerado de Zuma, mas a presença dela ilumina o ambiente. Sem se importar com os olhares, ela segura o rosto de Candinho e o beija com intensidade. Eu tô livre, Candinho. Você conseguiu. Você conseguiu provar a minha inocência. Candinho a abraça emocionado. Eu prometi para você, lembra? Dita beija o marido novamente. E no mesmo dia em que uma falsa noiva caiu algemada, uma mulher injustiçada recuperou sua liberdade. Mas o olhar trai o nervosismo. Ela encara Samir por um instante, um olhar duro, quase um aviso silencioso. O menino entende e rapidamente se levanta. Vamos brincar lá fora, gente. Bora! Chama ele, puxando as outras crianças. Assim que o barulho diminui, Zuma respira fundo e caminha até a porta. Cada passo é pesado. Ao abrir, fica frente a frente com Valéria. A senhora abre um sorriso emocionado demais para ser casual. Zuminha querida, como você cresceu. Zuma mantém o queixo erguido. Eu já pedi para não me chamar assim. O que a senhora quer? Valéria inclina levemente a cabeça, como quem tenta decifrar uma máscara. Eu só queria te ver. Lembra daquele dia? Você desapareceu enquanto eu fui buscar o dinheiro para comprar seu livro. Fiquei tão preocupada. Zuma aperta os lábios. Preocupada? Engraçado. Eu não lembro de ter pedido preocupação de ninguém.
Zenaide permanece a poucos passos, fingindo ajeitar um vaso, mas claramente escutando tudo. Valéria continua, doce e firme ao mesmo tempo. Esse lugar continua igualzinho, encantador, assim como quando vim aqui com meu marido para te conhecer. O ar pesa. Zuma força um sorriso frio. Encantador, para quem olha de fora. Talvez. Ela então vira levemente o rosto e dispara. Zenaide, vá ver as crianças. Não quero plateia. A empregada hesita. Tem certeza, patroinha? Eu disse para ir. Zenaide sai, mas olha por cima do ombro com desconfiança. Zuma dá espaço para Valéria entrar. A senhora atravessa a sala observando tudo as paredes, os móveis, os detalhes, como se estivesse avaliando, como se estivesse medindo cada respiração. Nada mudou, mas você mudou, Zuminha. Está mais forte. Zuma cruza os braços, defensiva. Eu aprendi cedo que o mundo não é feito de doçura, dona. Valéria. Responde a mulher, sustentando o olhar. Um silêncio carregado se instala entre as duas. Um silêncio cheio de passado, de segredos e de algo que nenhuma das duas pretende revelar ainda. E naquele instante, mesmo mantendo a postura altiva, Zuma sente o coração bater acelerado, porque ela sabe, aquele nome do passado não voltou por acaso. Zuma mantém o queixo erguido, o olhar firme, tentando recuperar o controle da situação. A lembrança do passado ainda ecoa, mas ela não permite que isso transpareça por completo. Primeiramente, eu quero que a senhora pare imediatamente de me chamar de Zuminha. Esse nome ficou no passado. E, em segundo lugar, me diga o que veio fazer aqui. O tom é seco, quase cortante. Valéria não se intimida. Ao contrário, respira fundo e suaviza a expressão, como quem pisa em terreno delicado. Perdoe-me, eu realmente não sabia que esse nome te incomodava. É que, depois daquele dia em que você apareceu na minha casa, acompanhada daquele menino tão bonito, eu fiquei pensando, fiquei relembrando tudo. Como teria sido se você tivesse sido minha filha no lugar da Samira? Ou até se eu tivesse adotado as duas. Zuma aperta os lábios. O nome da filha de Valéria parece provocar algo ciúme antigo? Ressentimento? Valéria continua, com um leve ar de nostalgia calculada. Eu quero me reaproximar de você, Zuma. E daquele menino também. Por isso decidi vir aqui me oferecer como voluntária na Casa dos Anjos. Quero ajudar. Ela faz uma pausa estratégica e lança um olhar sutil para a mesa ainda posta. Os pratos simples, as sobras de comida já fria. Inclusive, me perdoe a franqueza, mas essas crianças talvez estejam precisando de uma alimentação mais variada. Eu sou uma excelente cozinheira. Poderia contribuir muito. Zuma percebe o olhar crítico. O sorriso dela se transforma em algo mais tenso, quase sarcástico. Ah, é? Agora, além de visita surpresa, a senhora também é fiscal de cardápio? Valéria mantém a postura elegante. Não, querida. Só estou oferecendo ajuda. Zuma cruza os braços. Nós já temos a Zenaide. Ela cozinha, limpa, organiza. Não precisamos de mais ninguém. A senhora me desculpe, mas não estamos aceitando voluntários. Pode se retirar. O clima pesa. Por um segundo, parece que Valéria vai embora. Mas em vez disso, ela dá um passo à frente, diminuindo a distância entre as duas. O olhar agora é firme, quase desafiador, embora o sorriso continue doce. Zuminha, não precisa ser tão ríspida comigo. Você era uma menina tão doce, tão carente de afeto. Eu me lembro bem. Zuma sente o golpe. O passado volta como um eco desconfortável. Eu cresci. Pessoas crescem. Valéria então ergue levemente a bolsa que traz consigo. Inclusive, eu trouxe um presente para as crianças. Crianças! Venham cá, meus amores. Zuma arregala os olhos. Não ouse. Mas já é tarde. As crianças invadem a sala correndo, curiosas. O que é, tia? Tem surpresa?
Valéria se agacha com delicadeza e começa a distribuir pacotinhos coloridos, doces, balas, chocolates. Meus anjinhos, a Zuminha vai conversar com vocês daqui a pouco, mas primeiro deixa eu me apresentar. Meu nome é tia Valéria. Eu vou trabalhar aqui como voluntária e prometo preparar lanches deliciosos todos os dias. As crianças vibram. Oba! Já estava enjoado da comida repetida. Zuma lança um olhar mortal na direção de quem falou. Zenaide surge da cozinha, atraída pela movimentação. Ao ver os doces, seus olhos brilham. Olha, se for para ajudar, patroinha, eu não vou reclamar não. Tô mesmo precisando de uma mãozinha. Zuma respira fundo, claramente contrariada. Ela percebe que naquele momento, qualquer negativa a colocaria como vilã diante das próprias crianças. E isso ela não pode permitir. Com um sorriso forçado, responde. Muito bem, se é só para ajudar, pode ficar. Por enquanto. Valéria sustenta o olhar por um segundo a mais do que o necessário, como se tivesse vencido uma pequena batalha silenciosa. Ao longo do dia, ela circula pela casa com naturalidade impressionante. Conversa com as crianças, organiza a cozinha, elogia Zenaide, observa cada detalhe da rotina. Zuma acompanha tudo de longe, desconfiada, mas ao mesmo tempo intrigada. No meio da tarde, um aroma invade a casa. Que cheiro é esse? Pergunta uma das crianças. Valéria surge com um bolo recém-saído do forno. Esse aqui tem uma história. Eu lembro que você adorava quando era menor, Zuminha. O apelido sai de novo, mas agora em tom quase maternal. Zuma hesita. Olha para o bolo. O cheiro ativa lembranças que ela tenta há anos sufocar. A infância, os dias de espera, a esperança de ser escolhida. Ela pega um pedaço. Eu só estou provando para ver se está bom, diz, tentando manter a postura firme. Valéria observa, atenta a cada reação. Zuma dá a primeira mordida. O sabor é exatamente como antes. Por um instante, a máscara cai. Os olhos se enchem de algo que não é raiva, é memória. Eu sabia que você ainda gostava, comenta Valéria, suavemente. Zuma rapidamente recompõe a expressão. Não pense que isso muda alguma coisa, mas muda, ainda que ela não admita. Pela primeira vez desde que aquela mulher cruzou o portão da Casa dos Anjos, Zuma não sente apenas medo, sente também algo perigoso, familiaridade. E é justamente isso que pode ser o maior erro dela. A noite começa a cair lentamente sobre a Casa dos Anjos. O céu alaranjado dá lugar a um tom arroxeado, e as crianças ainda comentam animadas sobre os doces e o bolo preparado por Valéria. O clima parece leve, mas apenas na superfície, porque, por trás dos sorrisos e da falsa harmonia, há intenções que ninguém imagina. Antes de ir embora, Valéria se despede no meio do salão, com aquele sorriso doce que chega a ser exagerado. Meus anjinhos, a tia Valéria precisa ir agora, mas amanhã eu volto bem cedinho, viu? E vou trazer uma surpresa ainda melhor. As crianças vibram. Volta mesmo, tia. Traz mais brigadeiro. Zenaide, com as mãos na cintura, comenta em tom brincalhão. Se continuar assim, vou perder meu posto de cozinheira oficial, dona Valéria. Valéria solta uma risadinha contida, mas seus olhos rapidamente buscam Zuma, como se quisesse medir cada reação. Imagina, Zenaide. Ninguém perde espaço quando trabalha com amor. Só estou aqui para ajudar. Zuma observa a cena de braços cruzados. O olhar é duro, desconfiado. Ajuda demais, às vezes atrapalha, dona Valéria. Aqui tudo tem seu jeito de funcionar. Valéria mantém o sorriso, mas o tom muda sutilmente. Claro, Zuma, eu jamais pisaria no seu território. Só quero estar por perto. A ênfase em seu território soa estranha. Zuma percebe, não responde. Apenas sustenta o olhar por alguns segundos, como se tentasse atravessar aquela máscara de bondade. Valéria então pega sua bolsa e sai. A porta se fecha. O sorriso desaparece.
Assim que se afasta da casa dos anjos, Valéria anda algumas quadras e entra discretamente em uma cafeteria elegante no centro da cidade. Ela escolhe uma mesa no fundo. Poucos minutos depois, uma mulher de postura rígida, olhar calculista e expressão severa se aproxima. É a juíza responsável pelo caso envolvendo Samir. A juíza se senta sem cumprimentos calorosos. E então, delegada Valéria, conseguiu o que pedi? Valéria muda completamente o semblante. O tom agora é profissional, frio. Sim, senhora juíza. Fiz exatamente como combinamos. Esperei a Zuma em uma das casas onde ela vende aqueles livros. Provoquei um encontro casual. Depois fui até a casa dos anjos e me ofereci como voluntária. Ganhei a confiança das crianças em poucas horas. A juíza estreita os olhos. E a Zuma? Valéria cruza as mãos sobre a mesa. Desconfiada, muito desconfiada, mas orgulhosa demais para admitir que precisa de ajuda. Isso pode ser uma brecha. Algo me diz que a senhora está certa. Ela esconde alguma coisa. A juíza suspira, olhando ao redor, para garantir que ninguém esteja ouvindo. Eu não gosto de armar situações assim, delegada. Mas preciso ter certeza de que não cometi um erro ao permitir que o menino ficasse com ela. Se houver qualquer indício de irregularidade, eu anulo a decisão e devolvo Samir para Candinho. O nome paira pesado no ar. Valéria inclina-se levemente para a frente. Eu sempre soube que Zuma não era a flor que se cheire. Quando pensei em adotá-la, anos atrás, eu vi algo nos olhos dela, algo que me fez desistir. A juíza arqueia a sobrancelha. Desistiu ou provocou? Valéria hesita por um segundo. Depois responde com frieza. Fui eu quem a trancou naquele armário naquela época. Queria ver como ela reagiria sob pressão. Ela não chorou, não pediu ajuda. Ficou em silêncio, me encarando quando eu abri a porta. Uma criança normal teria se desesperado. Ela não. Isso não prova nada, rebate a juíza. Prova que ela sempre foi calculista. E eu não colocaria minhas mãos no fogo por ela. Mas fique tranquila, senhora juíza. Vou descobrir cada detalhe. Se houver um segredo, ele vai aparecer. A juíza se levanta. Faça isso rápido. Não quero prolongar essa incerteza. Valéria observa a magistrada sair. Sozinha, ela murmura quase para si. Dessa vez, Zuma, você não vai escapar. Enquanto isso, na casa dos anjos, o clima é outro. Zuma anda de um lado para o outro na sala. Zenaide dobra panos de prato na mesa. Eu não entendo essa mulher ter aparecido depois de tantos anos, Zenaide. Justo agora. Zenaide responde com naturalidade. Patroinha, às vezes o passado resolve bater na porta sem avisar. Pode ser só saudade. Zuma solta uma risada sarcástica. Saudade? De mim? Aquela mulher desistiu de me adotar do nada. E agora aparece oferecendo bolo e voluntariado? Tem coisa aí? A senhora vive desconfiando de todo mundo, provoca Zenaide com leveza. Talvez esteja sendo dura demais com Dona Valéria. Nem todo mundo que sorri está fingindo. Zuma lança um olhar atravessado. Está me chamando de paranoica? Zenaide ergue as mãos rapidamente. Não está mais aqui quem falou, patroinha. Já estou indo cuidar da cozinha. Ela sai quase correndo. Sozinha, Zuma se aproxima da janela. Observa a rua vazia. Será que ela só quer se reaproximar? Ou está procurando alguma coisa? Ela fecha os olhos por um instante. A lembrança do armário escuro volta como um relâmpago. O cheiro de madeira fechada. O silêncio sufocante. A sensação de abandono. Não. Ninguém volta do nada. Ainda mais ela. Mas, apesar da desconfiança, Zuma toma uma decisão silenciosa. Se ela quer se aproximar, eu vou deixar. Quero ver até onde vai essa bondade toda. Mal sabe ela que esse jogo pode custar muito mais do que imagina.
porque enquanto Valéria investiga cada passo dentro da Casa dos Anjos, tentando descobrir se Zuma é uma mãe dedicada ou uma golpista manipuladora, outra trama começa a se formar nos bastidores, silenciosa, perigosa e capaz de virar tudo de cabeça para baixo. E dessa vez, talvez nem a própria Zuma esteja preparada para o que está por vir. A madrugada tem sido cruel com Candinho. Todas as noites ele desperta suado, ofegante, chamando por um nome que insiste em não morrer dentro dele. Sandra. Você tá viva, Sandra. Não vai embora, não. Você precisa pagar por tudo que fez. Ele se senta na cama, passa a mão pelo rosto e olha ao redor, tentando entender se ainda está sonhando ou se aquilo foi mais uma visão. O coração dispara. A imagem é sempre a mesma. A megera loira entrando numa igreja, de véu preto, virando o rosto antes que ele consiga alcançá-la. Mas ninguém acredita em eu! Ele murmura para o vazio do quarto. A Sandra tá viva. Eu vi ela na igreja várias vezes. Ela tá por aqui, só pode tá. Mas onde é que ela se esconde? Ele coça a cabeça, inquieto, andando de um lado para o outro. O jeito simples não esconde a intuição afiada que começa a despertar. Por um instante, tenta afastar o pensamento. Há outras preocupações urgentes. Ele se senta novamente, suspira fundo. Dita ainda está presa, e eu aqui feito um bobo correndo atrás de fantasma. Zuma está com Samir e Policarpo nas garras da baronesa de Champs, e eu preciso salvar eles primeiro. Mas como é que eu vou fazer isso? A dúvida corrói. Ele aperta o chapéu contra o peito. Eu prometi que não ia desistir de ninguém, nem de Dita, nem de Samir, e muito menos de você, Policarpo. Sem ter muito plano além da saudade, Candinho decide ir até a fábrica, nem que seja só para ver seu velho companheiro. Na fábrica, o clima é frio, mecânico. O som das máquinas ecoa como um lembrete constante de poder e domínio. Candinho caminha pelo galpão até o espaço onde Policarpo está preso, dentro de uma jaula improvisada. Ao vê-lo, seus olhos se enchem d'água. Oh, meu amigo, que fizeram com você, hein? Ele passa a mão pelo focinho do burro, com carinho. Eu prometo que ainda vou tirar você daqui, nem que eu tenha que derrubar esse lugar todinho. Policarpo relincha, como se entendesse cada palavra. Mas o momento é interrompido por um salto de salto alto ecoando no piso. Mas quantas vezes eu preciso repetir que não quero você aqui, Candinho? A voz é firme, cortante. A baronesa de Champs surge impecável, postura ereta, olhar de superioridade. Candinho se vira devagar. Eu só vim ver meu amigo. Isso não é crime, é? Ela cruza os braços. Policarpo pertence à fábrica. E você precisa de autorização para vê-lo. E no que depender de mim, você não estará autorizado nunca. O tom é venenoso. Candinho respira fundo, segurando a revolta. Pertence à fábrica coisa nenhuma. Ele é meu amigo. Não é objeto para ficar preso em gaiola. A baronesa solta uma risada debochada. Amigo? Você chama um burro de amigo? Isso explica muita coisa. Antes que Candinho possa responder, Policarpo enfia a cabeça para fora da jaula e avança na direção da baronesa. Ela se assusta. Tirem esse animal de perto de mim, mas é tarde demais. Policarpo abocanha algo, e não é o braço dela. É o cabelo. A baronesa solta um grito agudo. Solta! Solta agora! Candinho arregala os olhos quando vê parte da cabeleira loira se deslocar. A raiz exposta revela fios mais escuros por baixo. Por um segundo, o mundo parece parar. A baronesa consegue se soltar e rapidamente ajeita os cabelos, visivelmente nervosa. Ela vira o rosto, tentando recompor a postura. Candinho dá um passo à frente, confuso. Baronesa, mas a senhora usa peruca? Que trem é esse? Ela ergue o queixo, altiva. Eu não uso peruca nenhuma, Candinho. Você está vendo coisas.
Isso que dá ficar convivendo tempo demais com o burro. Começa a enxergar fantasia. Ele franze a testa. Mas eu vi, caiu quase tudo ali. Você não viu nada. Ela corta, ríspida. Agora saia daqui antes que eu mande chamar os seguranças. O olhar dela vacila por um segundo. Medo, nervosismo, Candinho percebe. Ele encara Policarpo, depois encara a baronesa. Eu vou embora. Mas não pense que isso acaba aqui não. Eu ainda tiro meu amigo dessa jaula. E a verdade, ela sempre aparece. A baronesa força um sorriso gelado. Verdade? Você mal consegue entender a realidade, Candinho. Quanto mais a verdade. Ele sai, mas não com a expressão de antes. Agora há algo diferente, desconfiança. Do lado de fora da fábrica, caminhando pela estrada de terra, ele começa a juntar as peças. Aquela peruca, aquele cabelo loiro, aquele jeito de falar. Ele para no meio do caminho. Os olhos se arregalam. As lembranças dos sonhos. A mulher na igreja. O perfume. O tom de voz. Eu sei o que eu vi. Não tô ficando doido, não. Ele tira o chapéu da cabeça, passando a mão pelos cabelos, nervoso. Sandra. A respiração fica pesada. Sandra! A ficha finalmente cai. A baronesa é a Sandra. O choque se mistura com indignação. Então você não morreu coisa nenhuma. Era escondida atrás de peruca e nome chique, fingindo que não me conhece. Ele fecha os punhos. Ah, mas agora eu descubro tudo. Se você pensa que vai enganar eu para sempre, tá muito enganada. Enquanto isso, dentro da fábrica, a baronesa fecha a porta de seu escritório com força. Arranca a peruca e a joga sobre a mesa. O rosto no espelho revela a verdadeira identidade, Sandra. Ela respira fundo, irritada. Matuto insolente. Por um instante, a máscara de superioridade cai. O medo aparece. Será que ele percebeu? Não, ele é ingênuo demais. Mas a dúvida permanece. Do lado de fora, Candinho aperta o passo. Agora ele não está mais confuso. Ele tem certeza. E essa descoberta promete incendiar tudo a fábrica, o segredo da baronesa e o passado que Sandra tentou enterrar. De volta à Casa dos Anjos, o clima é de falsa tranquilidade. Enquanto Candinho, do outro lado da cidade, começa a juntar as peças sobre a verdadeira identidade da baronesa, ali dentro, outra armadilha está sendo cuidadosamente montada. Valéria chega cedo no dia seguinte, carregando sacolas, frutas frescas e um sorriso que parece cada vez mais convincente. Bom dia, Zuminha, digo Zuma. Trouxe umas coisinhas para melhorar o café das crianças. Zuma observa de longe, braços cruzados, mas já não demonstra a mesma resistência do dia anterior. A senhora gosta mesmo de se meter na minha cozinha, hein? Valéria responde com leveza ensaiada. Eu gosto de cuidar. E você merece alguém que cuide de você também. Sempre foi tão sozinha. A frase toca fundo. Zuma disfarça, ajeitando a postura. Sozinha eu nunca estive. Eu aprendi foi a sobreviver. Valéria se aproxima devagar, quase maternal. E sobreviveu muito bem. Construiu tudo isso aqui. Você é forte, Zuma. Mais forte do que imagina. A bajulação começa a surtir efeito. Aos poucos, a delegada disfarçada passa a fazer todas as vontades da megera. Organiza documentos, resolve pequenos problemas do orfanato, ajuda com fornecedores, sempre eficiente, sempre disponível. Zenaide até comenta, desconfiada. Patroinha, essa dona Valéria trabalha mais que eu. Tá querendo meu emprego, é? Zuma dá um meio sorriso. Deixa ela. Quem ajuda, não atrapalha. Mas há algo diferente no olhar de Zuma. Ela começa a confiar. Numa tarde silenciosa, as duas ficam sozinhas na sala. As crianças brincam no pátio. O ambiente é íntimo. Valéria serve chá. Senta-se próxima.
Você nunca fala do Samir com profundidade, Zuma. Deve ser difícil carregar tanta responsabilidade. Zuma suspira, como se estivesse cansada de guardar tudo. Difícil foi a minha infância. Samir, ele é a única coisa que eu fiz certa. Valéria inclina levemente a cabeça, incentivando. Você pode confiar em mim. Minha boca é um túmulo. Zuma encara Valéria por alguns segundos avaliando. Depois, como se abrisse uma comporta antiga, começa a falar. Sabe, dona Valéria, eu fiz com Samir o mesmo que fizeram comigo. Ele é filho de um caipira, mas só eu tenho como provar isso. Mais ninguém. Valéria mantém a expressão serena, mas por dentro cada palavra é uma peça encaixando. Continue. Eu quis esse menino com amor durante todos esses anos. Sempre soube que ele tinha um pai, mas eu me tornei a mãe dele. Não vou abrir mão do Samir. Ele vai ficar aqui comigo, igual eu tive que ficar na casa dos anjos, trancada naquele armário quando a senhora tentou me adotar. Há um silêncio pesado. Valéria respira fundo, controlando qualquer reação. Você está certíssima, Zuma. Você criou esse menino. Amor também faz laço. Pai não é só quem gera, é quem cuida. Os olhos de Zuma brilham. Obrigada, dona Valéria. Eu sabia que a senhora ia entender. Valéria toca levemente a mão dela. Eu estou do seu lado, sempre. Zuma então se inclina para a frente, com um brilho calculista no olhar. Mas agora eu não vou deixar o Samir sem pai, não. Dei um jeito na tal da Dita que namorava o pai dele. Fiz ela ser presa. Valéria mantém o sorriso contido. Como assim deu um jeito? Zuma sorri, quase orgulhosa. Influência. Provas certas nas mãos certas. Agora eu vou chantagear o Candinho. Ele casa comigo e, em troca, eu facilito a liberdade da Dita. Ah, eu vou formar uma família para o Samir. Do meu jeito. Valéria inclina a cabeça, admirando como se estivesse impressionada. Você é muito esperta, Zuma. Muito esperta mesmo. O que Zuma não imagina é que, atrás de um vaso decorativo na estante, um pequeno gravador capta cada sílaba. E não é só isso. Dias depois, Valéria provoca discretamente outra conversa, dessa vez com Carmen, funcionária antiga. Carmen, eu sempre admirei a história da chegada do Samir aqui. Foi um milagre, não? Carmen, ingênua e falante, ri. Milagre nada. A dona Zuma já te contou? Quem me entregou o Samir foi o Bigodinho. Depois eu fiz um acordo com a Zuma para ela ficar com ele. Foi tudo acertado. Valéria mantém o semblante neutro. Entendo. Então não foi exatamente abandono. Que nada. Foi tudo combinado. Mais uma prova gravada. Com tudo em mãos, Valéria marca encontro imediato com a juíza. No gabinete, ela coloca o gravador sobre a mesa e aperta o play. A voz de Zuma ecoa pelo ambiente. Confissão após confissão. A juíza empalidece. Isso é uma admissão clara. Valéria cruza os braços. Como suspeitávamos, meritíssima. Zuma está com o menino por interesse. O verdadeiro pai é Candinho. Ela manipulou provas, influenciou a prisão da Dita e ainda pretende chantagear o pai da criança. A juíza se levanta, abalada. Eu dei crédito a ela. Achei que estava protegendo o menor. Ela sempre usou o orfanato para aplicar golpes. É articulada, perigosa. A juíza caminha até a janela, pensativa. Eu vou mandar mudar o rumo desse caso imediatamente. Samir precisa ficar com o pai. A Dita deve ser solta. E Zuma, ela respira fundo. Zuma precisa responder por tudo isso. Ela vai para a cadeia. Valéria observa em silêncio. Missão cumprida. Enquanto isso, na casa dos anjos, Zuma sorri, acreditando ter finalmente encontrado uma aliada. Sem imaginar que, do mesmo jeito que um dia foi trancada num armário escuro, agora está prestes a ser encurralada pela própria confiança. Mas, enquanto isso, na prisão da cidade, outra história ganha força e dessa vez não é feita de sussurros, e sim de voz alta,
Dita está sentada na pequena cela, olhando para as próprias mãos. O silêncio ali dentro pesa mais do que as grades. Lorival, encostado na parede, observa. Eu não aguento mais ficar aqui presa sem poder cantar, Lorival. A voz dela sai embargada. Cantar sempre foi meu sonho. É a única coisa que me faz lembrar quem eu sou. Eu preciso voltar a cantar. Lorival se aproxima das grades e olha pela janela alta da delegacia. Lá fora, na praça, há movimento. Pessoas passando, curiosos, vendedores ambulantes, o burburinho típico da cidade. Ele pensa por alguns segundos. Depois, um brilho surge em seus olhos. Quer saber de uma coisa, Dita? Ela levanta o rosto. O quê? Eu acho que você devia soltar essa voz aqui mesmo. Agora. Dita franze a testa. Você tá ficando doido? Aqui é cadeia, Lorival. Ele sorri, quase provocador. Justamente por isso. Cante para todo mundo ouvir. Cante para mostrar a injustiça que fizeram com a Doris River e principalmente com a Dita Ribeiro. Ela engole seco. O nome artístico ecoa como um fantasma. Você acha que alguém ainda se importa com a Doris River? Se importa sim. E muito. O talento não morre, Dita. Ele só fica esperando uma chance. Dita caminha até a janela. Lá fora, algumas pessoas já começam a olhar curiosas para dentro da delegacia. Ela respira fundo. Você tá certo. Se é para sofrer, que seja cantando. Eu vou fazer isso. Eu vou cantar. Lorival se afasta um pouco, como se abrisse espaço para que a voz dela ocupe tudo. E então Dita começa. Primeiro suave, quase um sussurro. Depois, a potência que um dia a transformou em fenômeno toma conta do ambiente. A melodia ecoa pelas paredes da delegacia, atravessa as grades, invade a praça. As pessoas param. Um vendedor deixa cair a bandeja. Uma senhora leva a mão ao peito. Mas essa voz, alguém murmura. Na praça, a movimentação cresce. Mais gente se aproxima da delegacia, tentando identificar de onde vem aquela canção arrebatadora. Ernesto, que passava pela rua, freia o passo ao reconhecer o timbre inconfundível. Mas aquela voz não é da Doris River? Ele pergunta, incrédulo. O que a Doris River está fazendo na delegacia? Dita continua cantando, agora com mais força. A letra fala de injustiça, de grades invisíveis, de sonhos aprisionados. A multidão se forma. Lorival então toma coragem e sai pela porta da frente da delegacia, encarando a legião de curiosos que cresce a cada minuto. Ele ergue as mãos pedindo silêncio. Vocês querem saber quem está cantando aí dentro? Um coro responde. É a Doris River. Lorival balança a cabeça. Na verdade, Doris River é Dita Ribeiro e ela foi presa injustamente. Um murmúrio atravessa a multidão. Presa? Mas por quê? Acusação falsa, manipulação, interesses de gente poderosa. Ernesto aperta os lábios, desconfortável. Isso é um absurdo. Ela sempre foi um exemplo. Lá dentro, Dita termina a música com uma nota longa e poderosa. O silêncio que vem depois dura apenas um segundo. Então, explode. Aplausos. Gritos. Libertem Doris River. Libertem Dita Ribeiro. Justiça, justiça! Dita escuta tudo de dentro da cela. As lágrimas escorrem, mas dessa vez não são de desespero. Ela olha para Lorival, emocionada. Eles estão do meu lado. Lorival sorri, orgulhoso. Eu te disse. O povo reconhece a verdade quando escuta. Do lado de fora, a pressão aumenta. Jornalistas começam a aparecer. Comentários se espalham rapidamente pela cidade. A delegacia, antes silenciosa, agora está cercada por uma multidão exigindo explicações. De volta à Casa dos Anjos, o clima que já estava tenso ganha um peso quase sufocante. A movimentação na cidade por causa de Dita
Os boatos sobre decisão judicial e a inquietação das crianças deixam Zuma ainda mais nervosa. Ela tenta manter a postura firme diante de todos, mas por dentro sente que algo está escapando de suas mãos. Zenaide percebe. Patroinha, a senhora está andando de um lado para o outro desde cedo. Vai gastar o chão. Eu só tô pensando, Zenaide. Pensar ainda não virou crime nessa cidade, virou? O sarcasmo sai afiado. Nesse momento, a porta se abre. Valéria entra. Mas não é a mesma expressão doce de sempre. O sorriso desapareceu. O olhar está duro, profissional. Ela fecha a porta atrás de si com calma excessiva. Zuma estranha imediatamente. Mas o que está acontecendo? Por que essa cara feia, dona Valéria? Acabaram os bolos e os elogios? Valéria dá alguns passos à frente. Silêncio absoluto na sala. Então, lentamente, ela leva a mão ao bolso do casaco. Zuma observa, desconfiada. Valéria puxa um distintivo reluzente e o ergue diante do rosto da megera. Eu te enganei, Zuma. Meu nome é Delegada Valéria. Eu estava aqui disfarçada para conseguir a sua confissão. O mundo parece parar por um segundo. Zuma arregala os olhos. Isso é alguma piada? Não. É o fim do seu jogo. Zenaide leva a mão à boca, chocada. Delegada? Mas a senhora fazia bolo. Valéria mantém o olhar fixo em Zuma. E gravei cada palavra que você disse. Sobre Samir, sobre Dita, sobre a chantagem. Está tudo documentado. Zuma empalidece, mas rapidamente tenta recuperar o controle. A senhora não tem prova nenhuma. É a minha palavra contra a sua. Valéria dá um leve sorriso frio. Eu instalei um gravador nesta casa. Você confessou tudo espontaneamente, inclusive que manipulou a prisão da Dita e que pretendia chantagear Candinho. Zuma recua um passo. Você me usou. Eu fiz meu trabalho. O som de viaturas se aproxima. Zuma entra em desespero. Isso é perseguição. Eu cuidei daquele menino. Eu dei tudo para ele. Valéria responde firme. Cuidar não dá direito de mentir, fraudar e destruir a vida dos outros. Zuma olha ao redor, como se calculasse uma rota de fuga. Corre em direção à porta dos fundos. Vocês não vão me prender. Essa casa é minha. Mas 2 policiais já entram pelo corredor lateral. Dona Zuma, a senhora está presa por falsidade ideológica, fraude processual e denúncia caluniosa. Ela esperneia. Solta. Eu sou dona disso tudo. Essas crianças precisam de mim. Valéria se aproxima e fala baixo, quase sussurrando. Você precisava ter pensado nisso antes de brincar com a vida dos outros. Algemada, Zuma é levada sob o olhar assustado das crianças. Samir observa sem entender. Tia Zuma vai voltar? Valéria evita responder. Apenas abaixa o olhar. Na delegacia, acontece a reviravolta final. Por ordem direta da juíza, Dita recebe o alvará de soltura exatamente no momento em que Zuma é conduzida pelos policiais. As duas se cruzam no corredor. Dita encara Zuma com firmeza. O mundo dá volta, não dá? Zuma lança um olhar cheio de ódio. Isso ainda não acabou. Para mim, acabou sim, e com aplauso. De fato, quando Dita sai pela porta da delegacia, a multidão explode em comemoração. Viva Doris River! Justiça foi feita! Ela sai mais famosa do que entrou, abraçada por fãs e pela imprensa. Zuma, ao contrário, é empurrada para dentro da cela que minutos antes era ocupada por Dita. O barulho da grade se fechando ecoa como sentença. Isso é armação? Vocês vão se arrepender. Mas agora não há plateia para ela. Do lado de fora, Candinho espera ansioso. Quando vê Dita livre, seus olhos se enchem d'água. Eu sabia que a verdade ia aparecer. Dita o abraça. Eu também nunca duvidei de você. Samir corre e abraça Dita também, emocionado. Candinho respira fundo. Agora só falta recuperar o Policarpo.
Dita sorri. E isso a gente vai conseguir. Mas Candinho muda o tom, sério. E eu vou fazer isso desmascarando a Sandra. Dita franze a testa. Ah, Candinho, a Sandra tá morta. Ele balança a cabeça, convicto. Não tá, não. Não tá. Como assim? Candinho olha para a fábrica ao longe. A Sandra é a baronesa. Eu vi. Ela usa peruca. Eu quase puxei a verdade pelos fios de cabelo. Dita arregala os olhos. Você tem certeza do que tá dizendo? Tenho. E eu vou provar. O olhar dele agora não é mais o do caipira ingênuo. É o de alguém que descobriu uma traição profunda. Enquanto isso, na fábrica, a baronesa, ou melhor, Sandra observa pela janela a movimentação na cidade. O sorriso dela vacila pela primeira vez, porque agora todas as máscaras começam a cair. Zuma está presa, Dita está livre, e Candinho está mais perto do que nunca de revelar que a baronesa de Champs nunca deixou de ser Sandra. A guerra, que parecia silenciosa, finalmente veio à tona, e ninguém sairá ileso.